você é uma pessoa que gosta de tecnologia, existe grande chance de você conhecer ou pelo menos já ter ouvido falar desse dispositivo que você está vendo na tela. Este é o famoso Google Home Mini. Na verdade, já estamos na segunda geração, onde ele trocou de nome para Google Nest, e é esse que eu tenho. Esse é um dispositivo que permite que você tenha na sua casa, de fácil acesso, o assistente virtual da Google, o mesmo que você tem no seu celular. Dessa forma, permite que você possa adicionar lembretes, controlar dispositivos inteligentes e coisas desse gênero. Eu já estou testando esse produto aqui já faz alguns bons dias, eu particularmente adoro automação residencial e também sou até que bem crítico em alguns pontos, bem detalhista também. E hoje eu quero trazer para vocês uma análise desse dispositivo. Quero mostrar tudo que ele tem de bom e tudo que ainda falta melhorar nele. Se você está interessado em comprar esse produto, fica pro vídeo aí que ele vai ser bem bacana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos. Sim, galera, hoje eu vou trazer para vocês a análise do Google Nest Mini. Eu comprei um e trouxe para vocês. Para quem não é inscrito, talvez não saiba, mas eu já fiz um vídeo da Amazon Echo Dot, que é o assistente pessoal, porém da Amazon. Esse daqui é da Google e tem a concorrente dele que é a Alexa. No vídeo da Alexa eu perguntei se vocês queriam ver uma comparação com esse daqui, muitos de vocês votaram que sim, então a pedido de vocês eu comprei um aqui e vou trazer o vídeo. Esse, como eu disse no começo do vídeo, é a segunda geração do Google Home, agora ele se chama Google Nest. Existe uma leve diferença apenas entre a versão anterior para essa, e eu já vou falar isso logo de cara para vocês já saberem exatamente o que é simplesmente o fato de você poder tocar aqui no seu Google Home e ele poder pausar a música quando está tocando. Basicamente é essa a única evolução notável que existe de um para o outro. Já estou adiantando isso porque se você quer comprar isso daqui, provavelmente você já viu a questão do preço. Você encontra o Google Home Mini, que é a primeira geração, por volta de seus 150 a 200 reais. E já o Google Nest Mini, que é a segunda geração, e que só tem essa única diferença, você encontra ele por volta dos seus 250 reais. Tem lugar que até beira os 300, talvez barateie um pouco quando você estiver vendo esse vídeo, mas hoje em dia está nessa média de preço. Então já saiba você que a diferença é apenas essa, aí vai de você comprar qual versão você quer. Particularmente eu recomendo mais você comprar a primeira versão porque tá mais barata e não tem quase diferença nenhuma se comparado a essa daqui. Eu vou falar para vocês mais ao decorrer do vídeo, mas de qualquer forma vai ter o link para ele na descrição, caso você queira comprar. E se tiver, eu também vou colocar um link aí com preço bacana do Google Nest, mas ele é um pouquinho mais difícil de achar com preço bom. De qualquer forma vai ter o link deles na descrição, beleza? Mas começando então a minha análise com esse aparelho, eu quero dizer primeiramente que eu vou sim comparar ele com a Alexa, tá? Pra quem tá ansioso quanto a isso, eu vou. Provavelmente já vai ser na próxima semana que eu vou postar esse vídeo, então fique ligado aqui no canal. Hoje vai ser apenas a análise dele mesmo. Isso porque ele é um dispositivo bem completo, pode ter muita gente que não quer nem saber da Alexa, então eu quero falar exatamente tudo o que ele faz. Começando pelo seu design, quero falar que ele é um dispositivo bem compacto, vocês podem ver, ele cabe bem na palma da minha mão. Só a nível de curiosidade, eu tenho aqui um headset e ele é do tamanho do fone do headset, só para vocês verem como ele não é grande. Aqui na sua parte traseira, a gente tem a sua entrada para energia. Agora nessa segunda geração também teve essa melhoria, que foi o fato que temos um pino para ser sua entrada de energia. Na versão anterior era uma entrada micro USB, mas não faz diferença. E o outro e último ponto que existe também é que agora na segunda geração também temos um furo para você poder fixar ele na parede com um prego ou um parafuso, só você pregar e colocar ele ali sem nenhum problema. Realmente são só essas três diferenças que existem entre a primeira e a segunda geração. Mas continuando a falar sobre o seu design, aqui na parte de baixo temos uma textura que é um pouco antiaderente. Você coloca ele na mesa aqui, ó, e você pode ver que ele balança a minha mesa, mas não escorrega. É um material bem bacana de se pegar, não faz barulho, é um plástico macio, é interessante. Aqui do lado temos o seu microfone, no qual você pode mutar ele. Dessa forma você vai falar o nome dele e ele não vai te atender. Na sua parte de cima temos aqui um tecido que lembra muito jeans. É o mesmo tecido praticamente que você tem numa calça aí, é bem diferente, mas ao mesmo tempo é bem legal. Você não tem furo, não tem nada demais, com ele desligado você não nota nada. Mas quando você liga ele na energia, você já vê que ele tem aqui 4 LEDs. No caso aqui ele está ligando, mas já podemos ver os 4 LEDs. Fica bem bonitinho quando ele tá ligando, dá pra ver que fica os LEDs na cor do Google.
E aqui nas laterais a gente tem duas partes aqui que são para aumentar e diminuir o volume. Você dá toquezinhos aqui e ele aumenta e diminui. Isso é feito meio que por um sensor de ultrassom, algo do tipo, um sensor que sente seu dedo, não é touch. Ou seja, em outras palavras, ele funciona bem. Não é um sensor que você tem que tocar com força nem nada do tipo. Pelo contrário, você pode ver que ele está apagado aqui e só de eu chegar com a minha mão próxima aqui, eu ainda não toquei, ele já aciona. Olha que legal. E a mesma coisa se aplica aqui para esse de cima, que é como se fosse um botão, porém também é um sensor. E basta você simplesmente dar um toque nele aqui, que ele vai parar de tocar e reproduzir qualquer coisa. Seja uma fala que ele está falando ou qualquer coisa do tipo, você deu um toque, ele vai pausar. Se for uma música, você vai dar um toque, ele vai pausar e vai dar play de novo conforme você tocar novamente. E basicamente é isso que tem para falar para vocês sobre o design dele. É simples, não tem muitos botões, não tem muitas coisas para você fuçar nele. É só deixar mudo ou não, aumentar o volume e dar play e pause. É só isso, o resto você faz tudo pelo aplicativo. E só uma curiosidade para quem está pensando em comprar ele, talvez se preocupe com o fato que na caixa do Google é tudo escrito em inglês. E sim, eu não vi até agora nenhuma versão dele vendendo em português a caixa, porque acho que ele só vem importado, talvez, não sei. Pelo menos até o momento eu ainda não vi nenhuma caixa nacional. Mas não se preocupe que você configura ele no aplicativo normalmente e ele já fica traduzido para o português e você fala com ele em português normalmente sem nenhum problema, e é português brasileiro. Aí agora eu quero falar sobre o principal, que é a utilização dele. Só que eu quero colocar um parênteses aqui que para eu acionar o dispositivo, eu tenho que falar, ok, marca, né, o nome dele. Se eu ficar falando esse nome aqui em voz alta, você que está assistindo vai ficar com o seu celular sendo ativado todas as vezes. Isso vai te atrapalhar bastante assistir o vídeo. Então eu vou colocar essa tarja laranja aqui no vídeo que vocês estão vendo, conforme eu falar essa palavra, e vou deixar silencioso, mas vocês já sabem exatamente o que significa, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, por exemplo, o que você pode fazer? Tente dizer, lembrar de lavar roupa quando chegar em casa em 1 hora, ou 3% tem quantos episódios? Quanto tempo para chegar no Shopping Dom Pedro? O trajeto até Shopping Parque Dom Pedro leva 26 minutos de carro. E de a pé? Sinto muito, por enquanto não posso te ajudar com isso. Vamos falar das limitações dele também. Um outro exemplo, vamos ver, vamos supor que eu estou fazendo uma conta de matemática. Quanto que é 5 mais 14? A resposta é 19. Você pode ver que eu até falei errado, né, no comecinho aqui, mas mesmo assim ele entendeu. Então, para começar, eu quero falar sobre esse dispositivo de duas formas. A primeira é para quem tem dispositivos de casa inteligente, tem lâmpadas inteligentes, coisas do tipo, assim como eu, e quer automatizar a sua casa. E também quero falar para as pessoas que não têm esses dispositivos e estão pensando em ter ele apenas para ver como funciona, né? Para ajudar você a lembrar das coisas, enfim. Quero abordar esses dois tipos de pessoas. Primeiro eu vou começar para quem não tem dispositivo de automação. Dá para você usar ele basicamente sem o seu aplicativo. Ele tem um aplicativo ali que eu já vou falar para vocês, mas ele funciona como um assistente também, assim como o seu celular. E é outro ponto que eu quero mencionar, porque esse assistente é exatamente o que o seu celular é também. Não tem diferença nenhuma. Por mais que você pense, nossa, o meu celular já tem essa função, para que eu vou gastar quase R$300 para ter esse dispositivo? Simplesmente pelo fato que ele está o tempo todo te ouvindo. O seu celular às vezes não. O seu celular às vezes pode demorar para te responder. O seu celular tem um grande delay entre você chamar ele e acionar o aplicativo. Normalmente você tem que falar, esperar alguns segundos e depois então falar o que você quer. Já nesse daqui não, a resposta é instantânea. Essa aqui é a grande vantagem dele. Fora o fato que ele tem um ouvido, digamos assim, muito mais sensível do que seu celular. Um outro exemplo que é bem bacana também que eu posso dar para ele, caso eu esteja fazendo as coisas rápidas e eu preciso falar rápido, é, por exemplo, me lembre de colocar o lixo daqui 1 hora. Ok, eu vou mostrar o lembrete para você às 5h45 da tarde. E aí ele vai me mostrar no meu celular, ou então ele vai tocar aqui, dependendo do que eu quiser. Por exemplo, eu tô cozinhando alguma coisa, sei lá, e falo iniciar timer de 45 minutos. 45 minutos. E lá vamos nós. Aí até larga uma piadinha. Mas é basicamente tudo que seu celular faz. Você pode você mesmo ir testando as coisas que você tem disponível no seu celular. Mas é exatamente tudo, porém mais rápido, mais eficaz e, digamos assim, funciona melhor. É apenas essa a diferença. Não tem mais funcionalidades, na verdade tem até um pouco menos, porque o seu celular você tem que lembrar que ele tem tela. Então ele pode te recomendar um vídeo, pode, sei lá, abrir um site para você. O Google não tem, então é apenas pela voz.
mas digamos que tudo que seu celular faz, ele faz também. Basicamente isso. Não tem nenhuma diferença, exceto pela sensibilidade para ele ouvir e também a velocidade que você pode falar. Então eu diria que é isso que eu tenho para abordar para quem não tem nenhum dispositivo inteligente. Não foge muito mais do que isso. É isso que dá para você fazer. Dá para você perguntar quanto tempo vai levar para você chegar em tal lugar, como tá o trânsito, como tá o clima, adicionar lembretes e ele vai te lembrar, adicionar temporizadores. Lembrando que agora eu tenho até que parar esse daqui. Cancelar temporizador. Tudo bem, cancelado. Senão daqui 45 minutos ele ia estar tocando. Eu posso também pôr alarmes para ele me acordar, ele funciona como um despertador também, caso eu colocar ele do lado da minha cama. Então é basicamente essa as funções que ele tem. Não vou abordar muito mais porque tudo que você quiser saber de curiosidade, pergunta pro seu celular. Se ele te responder, esse responde. Agora, se esse falar que não sabe, não espere mais por esse daqui porque ele é até que mais limitado do que o seu celular. Entendeu? É útil para quem não tem a casa inteligente? Até que é. Eu acho interessante sim. Mas para quem tem dispositivo de casa inteligente, a gente chega em outro nível. Isso porque, para quem tem dispositivo, vai ter esse aplicativo aqui instalado, que é o Google Home. É o aplicativo próprio da Google. Por aqui você já pode ver todos os dispositivos de casa inteligente que eu tenho, como por exemplo isso daqui, que é a tomada no qual está essas luzes. Se eu desligar ela aqui, desliga as luzes também. Se eu ligar, liga novamente. Todos esses dispositivos eu consigo acessar pelo aplicativo, e o Google Home consegue ler esses aplicativos aqui. Então eu posso dar comando de voz, que seria basicamente o meu dedo ligando e desligando as coisas por aqui. Eu vou renomear esse dispositivo aqui para Luz Studio. E agora eu vou mandar o Google ligar e desligar para vocês verem a velocidade que ele responde. Desligue Luz Studio. Desligou. Vou falar mais rápido. Ligue Luz Studio. Ligou também. Ele entende de uma forma muito rápida, incomparável ao seu celular. Seu celular você ia ter que pedir, ia ter que esperar uns 2 segundos, falar, ele ia demorar para processar e depois que ia fazer. Funciona, só que é muito menos prático. Isso daqui é assim, é muito rápido. Desligue Luz Studio. É rápido demais. E eu tenho aqui, digamos, um ambiente que é o meu quarto, onde eu tenho televisão, tenho ar-condicionado, tenho esses dispositivos, tem aquela luz ali do fundo, tem meu ventilador ali embaixo que está tudo interligado com coisas inteligentes. E aí eu posso pedir para o Google desligar tudo de uma vez só. Vamos supor que eu estou rapidão saindo de casa na pressa, eu posso falar, desligue o quarto. Claro, desligando 7 itens. E já era, tudo foi desligado. Ou então eu posso falar, ó, ligue o quarto. E aí vai se ligar ligando 7 tudo. itens. Só que no caso eu não quero ventilador, então ó, desliga o ventilador. Pronto, o ventilador aqui foi desligado. Ventilador. E o ar-condicionado aqui está com uma velocidade muito forte, então eu vou falar ar-condicionado velocidade 1. Pronto, ajustado. Então, digamos que é isso que você pode fazer com o seu dispositivo. Você pode controlar a sua casa simplesmente falando com ele. E você não precisa estar perto que nem eu tô. Eu normalmente deixo ele bem aqui na minha mesa. E às vezes eu tô na porta ali do meu quarto e eu falo, Google, desliga tudo. Aí ele desliga, igual eu fiz agora. Às vezes eu vou sair pra almoçar, qualquer coisa do tipo, tô saindo de casa. Em vez de eu vir desligar a TV, desliga o ar, desliga isso, desliga aquilo, eu peço pra ele desligar tudo pra mim. É muito mais rápido e muito mais fácil. É um nível de comodidade que é muito bacana. E ele funciona assim, muito bem. Não vou negar que teve algumas vezes que eu pedi pra ele ligar ou desligar algum dispositivo e ele falou que simplesmente não entendeu. Aí eu pedi de novo, exatamente igual eu tinha pedido, e aí ele entendeu. Não sei o porquê, às vezes é uma frescura dele, um mau funcionamento, mas de forma geral funciona, são raros os momentos que ele não funciona. Só que ele tem algumas limitações também quanto a isso. Por exemplo, um negócio que eu queria muito fazer de forma assim natural nele seria, por exemplo, deixar meu ventilador ligado durante a noite, mas desligar daqui 1 hora quando eu vou dormir, por exemplo. Aí eu poderia falar, tipo, desligue o ventilador daqui 1 hora. Desculpa, não estou entendendo. Ele não aceita, não importa como eu falo, se é daqui 1 hora, em 1 hora. Se eu pedir para ele definir um temporizador para o dispositivo, eu posso falar o português mais perfeito possível, ele não vai ter essa função, infelizmente. Isso é uma limitação bem triste, na minha opinião. Outra limitação que ele não consegue fazer é, por exemplo, ligue o ventilador e desligue luz fundo. São 2 dispositivos que eu tenho. Sinto muito, ainda não tenho como te ajudar com isso. Eu pedi para ele fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ele não consegue.
A única coisa que ele consegue fazer, assim, digamos, simultânea, é eu pedir, por exemplo, toque Old Town Road no Spotify com o volume 5. Ok, Old Town Road de Lil Nas X. Vou reproduzir em Spotify. Realmente, o volume ficou aqui em 5, no caso, 50%. Mas outras coisas que é legal, que dá pra fazer nele, é, por exemplo, aquela lâmpada que eu tenho ali atrás, que vocês estão vendo azul, ela é inteligente, então eu posso falar luz cômoda para vermelho. E ele troca a cor dela ali. Então, é basicamente esse tipo de automação que você tem na sua casa. Também repito que é exatamente a mesma coisa que você tem no aplicativo. Dá pra você fazer tudo o que você tá fazendo aqui pelo aplicativo, porém a diferença é que aqui você faz mais rápido. Só isso que muda. Aí, falando nesse aplicativo, entra um problema que eu considero meio chato, que é o fato que quando você fala a palavra... Vocês não estão ouvindo ela, mas eu tô falando ela aqui várias vezes, e você pode ver que ele tá acionando o meu celular junto. E eu não quero, poxa, eu tenho isso daqui, pra que eu vou querer o assistente do meu celular? Quando ele identifica que esse daqui já tomou a resposta, como por exemplo, veja só, eu vou acionar aqui, ligue o ventilador. Olha só o que vai aparecer, ele some. No caso aqui ele sumiu, mas tem vezes que aparece resposta em outro dispositivo, ou seja, ele identificou que esse daqui respondeu primeiro. Mas mesmo assim isso é um pouco chato, porque às vezes eu quero estar jogando no meu celular, tô vendo um vídeo, eu queria mandar apenas esse dispositivo aqui fazer isso e meu celular aciona também. Se eu desativar o recurso no meu celular, eu perco a função quando eu estiver fora de casa, por exemplo, de pedir para ele deixar o ar-condicionado gelando antes de eu chegar. Então eu não quero desativar do meu celular, porque quando eu estou fora de casa, ele é útil, eu uso ele para adicionar lembretes ou qualquer coisa do tipo. Quando eu estou em casa, eu uso esse daqui. E não tem como você desativar temporariamente ou isso aquilo, a não ser que você ficar indo nas configurações, ligando e desligando, mas isso é muito chato. Não tem nada de automático nisso, né? Então perde toda a graça de você ter comprado um negócio que automatiza a sua vida. Essa é uma das críticas mais pesadas que eu tenho contra ele, porque ele aciona o seu celular junto. A forma que eu encontrei de driblar isso de vez em quando, funciona às vezes, é em vez de falar ok, vocês entenderam, eu falo ei, vocês entenderam. Quando eu falo ei Google, normalmente não aciona o celular, acionou o dispositivo, mas o celular não. Normalmente, às vezes o celular aciona, mas normalmente o Google acena. Outro vacilo que ele tem é que se eu estiver falando uma frase e sem querer eu falar ok Google, ou então eu falar algo semelhante e ele achar que é, não importa o quanto eu continue falando, vocês podem ver que ele foi acionado, não importa o quanto eu diga, ele vai achar que eu tô falando com ele ainda, vai esperar eu terminar de falar e vai falar que ele não entende. Ops, ocorreu um problema. Isso é ruim. Eu não quero fazer a comparação com a Alexa nesse vídeo aqui ainda, mas a Alexa não tem disso. Se ela entende que você não tá mais falando com ela, ela fica quietinha. Esse não tem essa percepção, não. Mas eu vou falar isso no vídeo comparativo, é que até coça a mão pra fazer um comparativo aqui já. E por fim, acredito eu que a última coisa a ser dita pra você a respeito dele é que ele também é uma caixinha de som. Isso eu acabei não mencionando antes, mas ele também é uma caixinha de som, então dá pra você ouvir música nele, pedir pra ele tocar a música ou então usar ele como uma caixinha Bluetooth também. Eu posso de duas formas usar. Eu posso, por exemplo, estar aqui no Spotify, se eu estiver conectado na minha rede Wi-Fi, ele já vai aparecer aqui pra mim, ó. Ele aparece aqui, é esse o dispositivo, se eu tocar aqui ele já vai reproduzir, ou então se eu pedir pra ele, ele também vai. Tipo, por exemplo, toque música sem copyright no Spotify. Eu procurei, sem copyright no Spotify, mas não está disponível ou não pode ser reproduzido no momento. Que pena. Vamos tentar outra música então. Vai, toque Dance Monkey no Spotify. Reproduzindo Dance Monkey em Spotify. Ok, Google. Volume 10. They say, oh my God, I see the way you shine. Não vou deixar tocando essa música porque o YouTube vai pegar o vídeo aqui por direitos autorais, então eu vou reproduzir outra música. E para isso, uma função legal dele é que se eu vier aqui no Google Home, vir aqui no dispositivo, eu posso parar a transmissão, beleza? Aí eu clico nele novamente e eu tenho a opção de transmitir áudio. Olha que função interessante. Isso é como se fosse a função de você espelhar a tela do seu celular na sua TV. Porém aqui não temos tela, temos apenas o som. E aí ele espelha o som. Eu posso pegar e colocar um vídeo no YouTube, colocar um vídeo que está na minha galeria, qualquer coisa do tipo, ele vai tocar o som aqui. Olha que legal. Eu vou até pegar aqui um vídeo do meu canal. Vou pegar, vamos ver o comparativo do Galaxy A51 com o Redmi Note 8.
E olha só. Apresentando para vocês os competidores dessa luta, ao lado esquerdo temos o Samsung Galaxy A51, o smartphone lançado em janeiro de 2020, esse é o som que dele. conta com uma tela Super AMOLED, boa bateria, 4 câmeras e um processador de Note 8. Posso aumentar e também diminuir o volume por aqui. E também posso pedir pro Google, caso não esteja tão alto, posso falar volume máximo. Muito boas, mas será que são párias para especificações de um aparelho que custa o dobro do preço? Então se liga que essa luta aqui é bem interessante para quem está procurando um aparelho intermediário de boa qualidade. Eu quero passar uma dica muito interessante para você que gosta de comprar pela internet. Tem um serviço que eu já estou... Você pode ver que tem um delay entre você estar assistindo aqui e o som tá saindo. Isso porque o foco dele não é, por exemplo, você ver um vídeo e já ficar ouvindo o som por aqui. É, por exemplo, você usar um podcast, pegar um site que você quer ouvir alguma coisa de fundo enquanto você está fazendo outra coisa, ou quer amplificar uma música que está tocando no seu celular, porém não tem no Spotify ou algo do tipo. Então é essa a função dele. E, na minha opinião, é muito útil para podcast. Você tá ouvindo um podcast no seu celular, coloca aqui, amplifica e já era, fica top. Você pode ver que é um som, obviamente, muito mais alto que de qualquer celular. Não é um som exorbitantemente alto e nem tem os graves mais presentes do mundo, mas é um som bacana. Eu tive que falar bem alto para compensar o volume aqui, para vocês ouvirem bem aqui. Não dá para vocês terem uma noção exata, mas é um som bom. Dá pra você ouvir uma música aí num ambientezinho, tipo um quarto aqui, vai suprir pra tocar uma música aí de boa. Ou ouvir um podcast também. Apenas vale falar que aqui nas configurações do aplicativo você pode equalizar, colocar mais graves e agudos também, caso você queira. Lembrando que meus graves já estavam no máximo, mas mesmo assim não tem aqueles graves que você sente tremer a mesa ou algo do tipo, mas não é um som que você vai ficar com raiva de ouvir também não. É um som legal. Por fim, só existe um papo a mais que eu quero bater com quem realmente gosta de automação residencial e cria rotinas no aplicativo. Isso é pra galera que realmente gosta de automatizar as coisas, eu particularmente adoro. Nesse quesito, vai a minha crítica aqui para o aplicativo da Google, porque ele é um aplicativo um tanto quanto pouco intuitivo para tudo, porque para você achar a parte de rotinas, você tem que tocar na sua foto de perfil, vir em configurações do Assistant, vai ter um monte de coisa aqui, mas não é aqui, aí você tem que vir em Assistant e vai estar aqui a parte de rotinas e automação residencial. E fica muito escondido isso, olha só que negocinho pequeno, é um negócio tão importante e fica tão escondido aqui. Aí na parte clicando em automação residencial, você pode ver todos os dispositivos que você tem conectado à sua conta, seja dispositivos comuns, como por exemplo a minha lâmpada e essas tomadas aqui, ou então um dispositivo ligado a outro, por exemplo a minha TV e o meu ar-condicionado. Eles na verdade não são smarts, quem controla eles é essa pecinha que eu tenho que vocês estão vendo, que é o controlador de infravermelho. É ele que manda um sinal de infravermelho que desliga e liga a minha TV, é ele que desliga e liga o meu ar-condicionado, e por ele também eu criei automações que quando eu disser, por exemplo, para o Google ativar o modo ventilador no ar-condicionado, ele vai como se fosse apertar o botão do ventilador no ar-condicionado e aí vai acionar. Então são automações mais profundas, digamos assim, que dá para fazer, e eu vou fazer um vídeo mais dedicado sobre isso ainda, um vídeo bem detalhado, porque dá para fazer muita coisa com questão de automação assim, criar rotinas, enfim. Mas aqui na parte de rotinas, eu tenho aqui alguns exemplos, como eu falei para vocês, o ar-condicionado velocidade 1, 3, 5, enfim. E para eu criar uma nova, existe uma coisa muito boa nele e existe uma coisa muito ruim. Por quê? Eu vou criar uma nova rotina e olha a interface que ele me dá. Primeiramente, vou adicionar um comando. Quando eu falar para o Google, o quê? Ele não aparece nada para mim. Eu que tenho que digitar. Quando eu falar para ele, por exemplo, quero jogar. E aí eu dou um OK. Aí a partir disso ele pede para eu adicionar funções, como por exemplo, qual função? Aí que tá. Eu peço para ele, por exemplo, desligar luz teto. Sim, eu tenho que escrever tudo que eu quero fazer aqui no dispositivo. Aí eu cliquei em adicionar. O que mais dá para eu fazer? Não sei, eu tenho que ir descobrindo. Eu tenho que ir testando, eu tenho que ir digitando, eu mesmo vejo se ele consegue ou não fazer. Não sei se eu estou digitando certo, às vezes eu vou colocar para ele, defina o brilho em 10%, mas não é dessa forma que eu tinha que falar apenas brilho em 10%. Entende o que eu quero dizer? Ele não explica nada para o usuário que tem que ir digitando.
Isso eu achei simplesmente horrível. Poderia estar disponibilizado aqui algumas categorias, ou pelo menos algumas frases a mais aqui para você ter ideia do que ele consegue fazer. Além de você ter que digitar a frase, você ainda tem que imaginar o que ele consegue fazer e imaginar como você vai falar isso para ele. Senão você vai ter que pesquisar na internet para descobrir. Se você digitar errado, você vai dar o ok, vai reproduzir a rotina e ele vai falar desculpe, não entendi, ou desculpe, não sei fazer isso. E aí vai ser bem chato, você demora um bom tempo para configurar essas rotinas. Porém, por outro lado, depois que você configurar essa rotina, a sua vida vai ficar mais fácil, porque a rotina dele dá para ser acionada por várias palavras. Por exemplo, eu tenho ali minha TV, eu tenho meu Play 4. Às vezes eu estou no modo de computador e eu falo para ele que eu quero ligar o meu Play 4, mas às vezes eu estou pensando em outras coisas e aí eu tinha configurado, por exemplo, que eu tinha que falar ligar PS4. Aí ele ia ligar meu Play 4, mas vai que eu esqueci e eu falei, por exemplo, ligar PlayStation 4. Ele teoricamente não funcionaria, porque eu só cadastrei a frase ligar Play 4, não ligar PlayStation 4. Então nele eu tenho uma função bem bacana, que é você poder vir na sua rotina e ao clicar aqui, você pode colocar mais funções, mais frases que você pode falar. Esse do Play 4, você pode ver que eu taquei um monte. Tipo, por exemplo, HDMI PS4, ligar PS4, ligar Play 4, volte para o Play 4, troque para o Play 4, troque para o Play 4, troque pro Play 4. Então eu coloquei várias opções bem diferentes uma da outra, porque independente da forma que eu falar, entre as possibilidades possíveis, ele vai entender o que eu quis dizer e ele vai executar a função. Isso é uma função bem legal dele. Então você vai perder um bom tempo aqui cadastrando várias coisas, mas depois você vai falar de uma forma simples, às vezes de formas diferentes, e ele vai entender o que você quis dizer. Coisa que um assistente ali chamada Alexa não faz. Eu vou trazer o vídeo de comparação ainda, mas eu quero adiantar apenas que ela possibilita que você fale apenas uma frase por rotina. Então se você falar qualquer coisa diferente, ela não aciona a rotina. Já o Google, eu tenho literalmente aqui várias e várias coisas configuradas, e aí eu vou até pegar a câmera aqui para mostrar para vocês. E eu vou dizer para ele aqui, troque para o Play 4. E aí, ele já trocou ali para mim, e acabou que nem deu para eu filmar, mas tá aqui. Ele já ligou o Play 4, ó, já está inicializando normalmente. Isso é realmente muito, mas muito legal. É uma vantagem muito grande que o Google tem, e eu particularmente gosto bastante disso. Independente da forma que eu falar, como eu configurei muitos modos aqui, ele vai reconhecer. E aí, por fim, é isso que dá pra falar pra vocês sobre esse assistente. Mais uma vez, eu repito que ele é exatamente tudo o que o seu celular é, porém ele é mais sensível para ouvir sua voz e também é, digamos que, mais rápido. Apenas isso que muda do seu celular para esse dispositivo. Se vale ou não a compra, vai muito da pessoa. Eu particularmente digo que sim. Se você gosta do Google Assistant, eu digo que sim, porque ele é muito mais rápido e faz muita diferença. Eu não tenho o mesmo prazer de usar o Google Assistant no meu celular se comparado a isso daqui. Isso é muito mais rápido e faz muita diferença no dia a dia. O do celular às vezes dá raiva, porque às vezes não funciona, às vezes não entende sua voz, esse não tem esses problemas. Então vai muito da sua necessidade, eu diria que vale mais a pena caso você tenha a sua casa inteligente. Se você não tem tanta utilização assim, além do timer e cronômetro, mas essas coisas o seu celular já faz. Então é mais para quem tem um ambiente aí com coisas inteligentes ou algo do tipo, vai sim fazer uma grande diferença. Agora não tem muito mais o que eu falar para vocês sobre ele, porque o restante vai ser comparar ele com a Alexa no próximo vídeo que eu vou fazer aqui para vocês sobre esse dispositivo. Então, como vocês já bem sabem, eu tenho a Alexa, já estou usando ela até mais tempo que o Google, mas também eu passei um bom tempão testando só ele para fazer esse vídeo. Logo, logo eu vou trazer para você o comparativo entre os dois dispositivos, os dois concorrentes, e dizer qual é melhor na minha opinião. Adianto que eu praticamente tenho um campeão, porém são dispositivos diferentes em alguns pontos. Tem um que é melhor em outro, tem outro que é melhor em outra coisa, então é difícil, eu tenho que fazer um vídeo bem explicativo para vocês entenderem bem. Mas enfim, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você tiver gostado, eu peço muito que você deixe o seu like. E se for possível, compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você que está vendo o vídeo e não está inscrito, se inscreva. E se já está inscrito, ative as notificações do canal para não perder mais nenhum vídeo. É isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo então. Um abraço e valeu!